Quando eles vieram a Jesus para levá-lo diante do conselho do Sinédrio, Jesus disse algo maravilhoso que todo crente precisa saber. Mateus 26, verso 53 diz: Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus disse que poderia orar uma única vez e receber mais de 12 legiões de anjos. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que com uma única oração, ele poderia ter 72.000 anjos prontos para lutar por ele. Isso não é difícil de acreditar, porque a maioria de nós diria que sim, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você nasceu de novo, você também é um filho ou filha do Senhor Deus Todo-Poderoso e pode entrar nessas provisões que Deus fez para seus filhos. Apenas compreenda o conceito de que você tem 72.000 anjos em guarda, prontos para agir. Quero compartilhar uma história com você sobre um missionário chamado John Paton, um missionário nas Ilhas Novas Hébridas, atual República de Vanuatu, localizada no sul do Pacífico. John relembra um evento interessante e inesquecível, quando uma noite nativos selvagens, conhecidos por sua cultura guerreira, cercaram sua pequena cabana com raiva e depravação, com a intenção de matar John e sua esposa. Percebendo que não havia saída e que todas as opções levariam à morte, eles começaram a orar a Deus para salvá-los. Poucos momentos depois, algo inesperado aconteceu. Os nativos desapareceram. Eles se foram e voltaram para as sombrias selvas. Um ano depois, somente pelo milagre e pela graça de Deus, um dos chefes nativos da tribo se converteu ao cristianismo. Quando o chefe e John estavam conversando, o assunto sobre aquela noite memorável surgiu, e o chefe deu essa razão para explicar por que todos fugiram e os deixaram em paz. Ele disse: Bem, por causa de todos aqueles homens que você tinha com você, nós saímos. John Paton então disse que não havia homens, apenas ele e sua esposa. O chefe se lembrou de ter visto centenas de homens grandes, vestidos de roupas brilhantes e com espadas em suas mãos, cercando a casa. Deus enviou um exército de anjos para proteger seus servos, e o que é surpreendente é que isso não foi a primeira vez que Deus fez isso. Não há outra nação que esteja ligada ao milagroso como a nação de Israel. Mesmo até o século XX, a ajuda miraculosa foi relatada. O historiador militar israelense Gershwin Bar Katva relembra durante a Guerra da Independência que 1.800 judeus estavam sitiados por forças. Naquele momento, um grupo de 5 soldados estava envolvido em uma batalha na frente do Monte Sião. Eles testemunham ter visto milhares e milhares de forças indo em sua direção, sem mais munição para revidar os ataques árabes. Simon Mordecai Rapaport disparou sua última bala, e ele e seus 4 amigos haviam aceitado o destino e se preparado para morrer lutando por sua terra natal. Mas as coisas não aconteceram como eles pensavam. Quando ouviram o inimigo gritar, Abraão, 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 eles começaram a fugir. 19 anos depois, um soldado árabe que estava lá, agora em paz com seus amigos judeus, disse que havia um ser espiritual gigante tentando nos impedir. Vamos aprender sobre o ministério protetor dos anjos guardiões. Os anjos cuidam dos crentes e da igreja. A Bíblia é muito clara sobre isso. Os anjos vigiam os crentes. Embora Deus não se refira especificamente ao nome anjo guardião, fica claro pelas Escrituras que os anjos estão ativamente envolvidos em vigiar os crentes. Em 1 Coríntios 4:9, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Aqui diz que o apóstolo Paulo foi feito visível abertamente, todas as suas ações, suas crenças, não apenas para o mundo, mas também para os anjos. Mais adiante, Paulo ensina sobre a autoridade designada por Deus. 1 Coríntios 11:10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Os anjos estão observando a igreja. Eles estão vendo como a igreja é, com a intenção de que a sabedoria multiforme de Deus seja revelada pela igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. Em Efésios 3 versos 9 e 10, aprendemos que Deus mostra a igreja aos anjos para que eles possam conhecer a maravilhosa sabedoria de Deus. Em 1 Timóteo 5:21,
Paulo diz a Timóteo que Deus está observando seu ministério, e Jesus e os anjos também estão atentos. Além disso, os anjos guiam os cristãos. Vamos analisar um exemplo do livro de Atos. Eles guiaram Filipe. Um anjo guiou Filipe para encontrar a pessoa que Deus queria que ele ministrasse. Atos 8, versos 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Outro exemplo é quando um anjo guiou Pedro até a casa de Cornélio, o primeiro convertido gentio, conforme descrito em Atos 10, versos 2 e 3. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: "Cornélio." Por fim, os anjos provêm as necessidades dos servos de Deus, como vemos em Gênesis 21, quando eles providenciaram as necessidades físicas de Hagar. Gênesis 21, versos 17 a 19. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Hagar e lhe disse: "O que a aflige, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo." Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Em 1 Reis 19, os anjos também providenciaram fisicamente para Elias quando ele estava deitado e dormindo debaixo de uma árvore. Eis que um anjo o tocou e disse: "Levanta-te e come." Ele olhou ao redor e viu ao seu lado um bolo assado sobre as brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e deitou-se novamente. 1 Reis 19, versos 5 e 6. Os anjos protegem. Não há dúvidas em minha mente de que os anjos protegem. Jesus Cristo disse que os anjos protegem as crianças pequenas. Guardai-vos de desprezar um só destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. E o homem de Deus disse: "Onde caiu?" E ele mostrou-lhe o lugar. Então ele cortou um pedaço de madeira e lançou-o no lugar, e o ferro flutuou. E Elias orou e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele possa ver." E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu, e eis que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. 2 Reis 6, versos de 6 a 17. No livro de Atos, encontramos um anjo libertando os apóstolos de suas celas na prisão e colocando-os na prisão comum. Mas o anjo do Senhor, durante a noite, abriu as portas da prisão, os tirou de lá. Atos 5, versos 18 e 19. Pelo menos biblicamente, os anjos da guarda têm o ministério de servir aos herdeiros da salvação. Eles fazem isso observando, guiando, provendo proteção e defendendo os crentes até a morte. Glória ao Senhor por fornecer tais guardiões. Eles têm estado de olho em você desde o seu nascimento. Nas Escrituras, somos informados que os anjos têm muitos papéis. Alguns deles incluem ser mensageiros de Deus, guerreiros santos que observam a história se desenrolar, louvando e adorando a Deus, e sendo anjos da guarda que protegem e orientam as pessoas em nome de Deus. A Bíblia nos diz que os anjos de Deus entregam mensagens, acompanham os solitários, concedem proteção e até lutam em suas batalhas. Se fizermos uma caminhada pela palavra de Deus, encontraremos várias situações em que os anjos intervêm na vida dos homens e mulheres de Deus, de uma forma ou de outra. Um anjo em casa. Os anjos santos são mencionados mais de 250 vezes nas Escrituras. No entanto, quantos sermões ouvimos pregados sobre o assunto dos anjos? Eu examinei dezenas de livros de sermões e ilustrações modernas, li centenas de artigos de revistas e temas religiosos nos últimos anos, e na maioria dessas fontes de escrita e pensamento cristão moderno, não há uma palavra sobre os anjos. No entanto, no Novo Testamento sozinho, os anjos são mencionados com mais frequência do que o sábado, o batismo, a igreja cristã, a ceia do Senhor e uma dúzia de outros tópicos importantes. Por que esse silêncio sobre os anjos?
Os professores cristãos têm medo do assunto dos anjos. A visão do mundo sobre os anjos é estranha e não baseada na Bíblia. A maioria dos artistas retrata os anjos como pessoas de cabelos dourados e suaves, equipadas com asas de salgueiro. Recentemente, um escritor católico protestou contra isso, perguntando por que os anjos deveriam ser retratados como criaturas inofensivas e entediadas, com uma existência sem propósito. Ele se opôs à sua representação como rainhas suaves e glamorosas. Ele nos lembra que Deus nos revelou os anjos de uma maneira poderosa nos tempos antigos. A maioria dos grandes escritores e artistas, aliás, retrataram os anjos de forma inconfundivelmente poderosa. Esse mesmo escritor continua dizendo que os demônios tiveram muito mais sucesso nas mãos dos artistas do que seus homólogos celestiais, os anjos. Raramente vemos uma imagem de um diabo suave e fraco. A outra objeção que gostaríamos de fazer em relação às referências aos anjos que tenho visto ultimamente. É muito claro que os escritores assumem que eles são os espíritos dos mortos retornando à terra. Agora, de acordo com as Escrituras, não há uma palavra de verdade em tal concepção. Os anjos são seres celestiais criados por Deus. Eles não são os espíritos desencarnados de seres humanos. Salmo 8, verso 5, diz que fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Nem mesmo somos da mesma ordem de seres. Eles foram trazidos à existência antes da criação dos homens. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, um anjo na entrada impediu que eles voltassem para esse lar paradisíaco. Leia Gênesis 3:24. Os anjos foram criados especialmente. Eles não se casam nem são dados em casamento, de acordo com Mateus 22:30. Portanto, os anjos de Deus estavam aqui antes da criação dos seres humanos, todos eles, exceto os anjos que falharam e pecaram com Lúcifer. Os anjos santos de Deus amam seu Criador e obedecem a todos os seus mandamentos, conforme está escrito em Salmo 103, verso 20. Existem várias ordens de hostes angelicais mencionadas, como serafins e querubins, em Isaías 6:2 e Salmos 80, verso 1. Os anjos estão aqui para ajudar pessoas, homens, mulheres, meninos e meninas. O apóstolo Paulo diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação, em Hebreus 1, verso 14. Um dos pensamentos reconfortantes que tive desde a infância é que cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Portanto, quando estamos completamente sozinhos, sim, cada um de nós tem seu anjo da guarda. Jesus sugeriu em seu aviso a algumas pessoas: tomai cuidado para não desprezardes a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. Nossos anjos guardiões têm o direito de aparecer na presença de Deus por nós, e lembrar que Jacó viu em sua visão uma escada na terra e o topo dela alcançava o céu. E ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Gênesis 28, verso 12. Portanto, quando fazemos a pergunta: você tem um anjo em casa? Se você é um cristão crente, você pode responder imediatamente: sim, temos um anjo em nossa casa. Sobre um oficial romano na cidade de Cesareia, que estava buscando a verdade, era por volta das 3 da tarde, enquanto ele orava diante de Deus, um anjo do Senhor apareceu para ele. Sua oração foi ouvida, e o anjo disse a ele para enviar alguém a Jope e pedir por um homem chamado Pedro, que estava temporariamente hospedado na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, que morava à beira-mar. Você vê o anjo na casa que apareceu enquanto Cornélio orava. Note que ele conhecia Cornélio pelo nome, ele chamou seu nome, e ele sabia o nome do apóstolo Pedro, onde ele estava hospedado, o nome do homem onde ele ficava e qual era o seu negócio. Você deveria procurar por cada passagem em que a palavra anjo é encontrada. Você ficará surpreso. Até aquela maravilhosa hora em que Jesus voltar em glória e levar o seu povo para casa, os anjos de Deus estiveram ministrando e continuarão ministrando aos herdeiros da salvação. Bem, a Bíblia é um livro cheio de histórias de anjos. Eles apareceram a Abraão em Gênesis 18. Eles apareceram na entrada das cidades ímpias de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. Eles apareceram a Agar no deserto em Gênesis 21.
Um anjo salvou um menino do altar no Monte Moriá, em Gênesis 22. Às margens do rio Jaboque, um anjo lutou com Jacó em Gênesis 32. Um anjo ordenou a um velho homem que voltasse para o Egito e fizesse o trabalho de um jovem em Êxodo 3. A Bíblia está cheia de histórias de anjos. Anjos apareceram no carvalho, anjos apareceram em campos de batalha, em fornalhas ardentes e na cova dos leões. Um anjo anunciou o nascimento de João Batista, e nas colinas da Judéia vieram palavras de conforto dos anjos à abençoada Virgem Maria. Anjos anunciaram a ressurreição de Jesus no túmulo e no jardim. Anjos apareceram a 11 discípulos no Monte das Oliveiras e prometeram que Jesus voltaria. Eles disseram: "Este mesmo Jesus que foi levado de vós para o céu, voltará da mesma maneira que o vistes ir para o céu." Atos 1, verso 11. Um anjo libertou o apóstolo Pedro da prisão e apareceu a São Paulo em um navio no meio de uma terrível tempestade no Mediterrâneo. Os anjos virão com Jesus quando ele aparecer pela segunda vez. Os anjos, com o som da trombeta e grande voz, anunciarão que ele está vindo, e ele virá com todos os santos anjos, com poder e grande glória. Mateus 24, 31. Então, amigo, pergunto novamente: há um anjo em sua casa? Está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, verso 11. Os anjos de Deus têm cuidado sobre você se você é seu filho. Aqui está outra promessa para cada crente. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Você o teme? Anjos são seres reais enviados para ministrar ao povo de Deus. A salvação de Cristo é sua? Se sim, os anjos ministram a você e cuidam de nós. E isso é tão real hoje quanto nos tempos bíblicos. E qualquer que seja a sua situação, você pode ter absoluta certeza de que o povo de Deus de antigamente e o povo de Deus em todas as épocas, desde os primeiros dias até agora, também podem ter a experiência abençoada de seus anjos em casa. O anjo guardião de Deus é prometido na santa palavra de Deus a todos que creem. Então eu digo, pegue sua Bíblia e estude o assunto dos anjos. Leia aquelas 250 páginas de escrituras que falam sobre os anjos e aumente sua fé em seu ministério e proteção sagrados. Portanto, em qualquer lugar em que estejamos e em qualquer que seja a nossa situação, podemos ter essa esperança. O que você precisa saber em primeiro lugar é que tudo o que é valioso está protegido, quer você acredite ou não. Você é valioso para Deus. Você pode rejeitar essa verdade, mas isso não nega o fato de que você é precioso para Deus. E por esse motivo, enquanto você ainda está na terra, Deus tomou medidas para garantir sua proteção, porque seu Pai Celestial, quem não se cansa nem se fatiga, cuja compreensão é insondável, que de acordo com o Salmo 139, conhece cada pensamento nosso e está sempre pronto e capaz de atender a todas as necessidades que você deseja satisfazer para cumprir seus propósitos em sua vida. Em Hebreus 13, versos 5 e 6, o escritor de Hebreus cita Deuteronômio 31:6, onde ele simplesmente diz: "Eu sei que Deus nunca o deixará e nunca o abandonará." Quando Jesus deu a grande comissão à igreja, ele disse a eles para ir e serem testemunhas, batizando pessoas e ensinando-lhes tudo o que ele lhes ordenou. Ele disse: "E eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." João 14:18. "Eu estarei com vocês até o fim dos tempos." Em Hebreus 13:6, ele cita o Salmo 118:6, onde diz: "O Senhor está comigo, não temerei.